A China diz que agora começou a analisar os dados coletados por sua sonda Chang'e 5 na Lua. Muito antes de qualquer ser humano pisar além do berço da Terra, a Lua manteve metade de sua história enterrada na escuridão, com seu hemisfério oculto guardando questões que se estendiam por gerações de cientistas. Quando as mais recentes missões lunares da China cruzaram essa divisão ancestral, as descobertas que trouxeram de volta fizeram mais do que iluminar uma paisagem escondida. Elas desestabilizaram silenciosamente ideias antes consideradas inabaláveis. O hemisfério silencioso. Enquanto os seres humanos observaram o céu noturno, a Lua sempre pareceu estranhamente familiar, apresentando a mesma face luminosa através de todas as eras da nossa existência. Essa visão imutável não foi uma questão de acaso, mas uma consequência natural do travamento tidal, um ritmo celestial que fez a rotação da Lua coincidir com sua órbita, deixando seu lado oposto permanentemente voltado para longe de nós. Enquanto os primeiros astrônomos imaginavam oceanos, montanhas ou até mesmo civilizações naquela vasta extensão invisível, eles podiam apenas especular sobre o que estava além do limite da visibilidade, já que a própria Terra bloqueava qualquer tentativa de observação direta. À medida que os telescópios se tornaram mais sofisticados, o desejo de entender o hemisfério oculto da Lua cresceu ainda mais. Especialmente quando os cientistas começaram a suspeitar que o lado oposto poderia conter pistas sobre os primeiros capítulos da formação lunar. No entanto, os obstáculos tecnológicos permaneciam graves, porque qualquer espaçonave que se aventurasse além do horizonte perderia imediatamente o contato via rádio, deixando os dados em silêncio. Por décadas, essa limitação criou uma lacuna científica que nenhum grande programa espacial conseguiu superar completamente. A persistência desse mistério também moldou ambições políticas, pois qualquer nação que solucionasse primeiro a barreira de comunicação teria acesso à última superfície inexplorada no bairro cósmico da Terra. Esse crescente interesse preparou o palco para um pioneiro inesperado. Engenharia dos primeiros passos na escuridão. A grande conquista chegou quando os engenheiros chineses se comprometeram a resolver o problema de comunicação que havia limitado todas as tentativas anteriores de alcançar o hemisfério oculto da Lua. A solução envolvia posicionar um satélite de retransmissão, o Kekiao, no ponto L2 Terra-Lua, um delicado ponto gravitacional que permitia ao satélite manter visibilidade contínua tanto com a Terra quanto com o lado oposto. Tratando a gravidade como parte da infraestrutura de comunicação, os projetistas da missão criaram um corredor estável através do qual os sinais poderiam finalmente viajar sem obstruções. Esse posicionamento estratégico transformou uma região inacessível em uma fronteira científica navegável, abrindo um caminho que nenhum outro programa espacial havia conseguido alcançar com sucesso. Com essa ponte no lugar, o módulo de pouso Chang'e 4 desceu em direção à bacia do Polo Sul Aitken, uma colossal cicatriz deixada por um impacto tão antigo e violento que escavou material de profundas camadas abaixo da crosta lunar. A escolha do local de pouso refletia uma clara intenção científica, já que uma bacia criada por tal colisão extrema oferecia acesso a rochas que previam a maioria da superfície visível da Lua. Quando o módulo de pouso tocou o solo, seus instrumentos entraram em um ambiente moldado por bilhões de anos de isolamento ininterrupto, intocado pela influência térmica da Terra e protegido de observações diretas ao longo de toda a história humana. Quando o Yutu 2 desceu sua rampa e começou a navegar pelo fundo da cratera, carregava mais do que câmeras e espectrômetros. Carregava o peso de uma transição histórica na ciência lunar. A cada metro que percorria, surgiam promessas de novos insights sobre a estrutura interna da Lua, pois o terreno sob suas rodas era moldado por forças que os livros didáticos descreviam, mas ainda não podiam confirmar. O palco estava pronto para descobertas que forçariam os pesquisadores a reconsiderar suposições antigas sobre a evolução lunar. A descoberta que reescreveu a história lunar. Quando o Yutu 2 começou a escanear o regolito com seu espectrômetro infravermelho, os dados imediatamente revelaram minerais muito diferentes do que os cientistas esperavam encontrar na superfície. O rover detectou olivina e piroxênio de baixo cálcio, ambos associados ao manto lunar e não à crosta, sugerindo que o antigo impacto que formou a bacia do Polo Sul Aitken escavou material de profundidades notáveis.
Essa confirmação permitiu que os pesquisadores examinassem as camadas interiores da Lua sem a necessidade de perfuração, oferecendo acesso a evidências que antes existiam apenas em modelos teóricos ou simulações laboratoriais. A surpresa não terminou com a composição mineral, porque análises subsequentes realizadas em amostras retornadas pela missão Chang'e 6 revelaram rochas vulcânicas significativamente mais jovens do que o esperado. Entre fragmentos datados em cerca de 4,2 bilhões de anos, estavam amostras basálticas que tinham em média apenas 2,8 bilhões de anos, o que contradizia as suposições de que o lado oposto havia resfriado rapidamente e se tornado vulcanicamente inativo logo após sua formação. Essas rochas mais jovens indicaram que a atividade magmática persistiu muito tempo depois do que os modelos térmicos previam para a solidificação, introduzindo uma complicação à narrativa predominante de que o menor tamanho da Lua teria causado seu interior a resfriar muito mais rapidamente do que o da Terra. Essas descobertas levaram os pesquisadores a revisitar teorias antigas sobre a distribuição assimétrica de calor entre os hemisférios lunares. A influência radiativa inicial da Terra deveria ter mantido o lado próximo mais quente por um período mais longo, o que logicamente levaria a vulcanismo prolongado nessa região, e não no lado oposto. A juventude inesperada dos fluxos de lava do lado oposto implicou que as fontes de calor internas, diferenças composicionais ou dinâmicas do manto eram muito mais complexas do que se imaginava. Essas revelações reacenderam o interesse científico na história térmica da Lua, pois cada nova amostra desafiava uma suposição estrutural que havia ancorado a pesquisa lunar por gerações. Juntas, essas descobertas demonstraram que o caminho evolutivo da Lua não era simples nem estático e que o lado oposto guardava registros de processos geológicos que remodelaram as expectativas científicas. O sussurro tectônico sob o lado oposto. À medida que os pesquisadores continuavam a interpretar os dados transmitidos pelo satélite de retransmissão Kekiao, perceberam padrões que sugeriam que a história interna da Lua era ainda mais dinâmica do que as descobertas minerais indicavam. Instrumentos a bordo da Chang'e 4 detectaram sinais sísmicos que se alinhavam com categorias conhecidas de sismos lunares. Mas várias leituras apresentaram amplitudes e tempos inconsistentes com a expansão da superfície causada apenas pelas mudanças de temperatura ao amanhecer. Embora os moonquakes térmicos fossem esperados, a intensidade de certos eventos indicou o envolvimento de camadas mais profundas, levando os cientistas a questionar se o interior da Lua havia se resfriado completamente como os modelos de longa data propunham. A descoberta de que algumas dessas vibrações se originaram de regiões abaixo do lado oposto levantou a possibilidade de que partes do manto lunar ainda retinham bolsões de material parcialmente fundido. Essa interpretação ganhou força, pois as assinaturas sísmicas pareciam energéticas demais para serem produzidas apenas por processos superficiais, implicando que estresses internos ainda estavam redistribuindo calor ou se ajustando a desequilíbrios estruturais criados ao longo de bilhões de anos. Se verdadeira, a Lua não seria uma esfera adormecida de rocha sólida, mas um corpo que experimenta movimentos lentos e residuais, moldados por colisões antigas e resfriamento desigual. Esse insight adicionou uma nova dimensão às amostras vulcânicas mais jovens recuperadas pela Chang'e 6, pois a atividade interna contínua poderia ajudar a explicar por que o lado oposto exibia características magmáticas que contradiziam as expectativas térmicas. A potencial presença de fusão residual sugeria um ciclo de resfriamento prolongado e desigual que desafiava a ideia de um manto lunar uniformemente solidificado. Essa percepção motivou os pesquisadores a reexaminar os mecanismos térmicos da Lua com mais nuance, já que compreender sua vitalidade interna tinha implicações para a detecção de recursos, estabilidade estrutural e planos futuros de habitação. O retrato em evolução de uma Lua que ainda sussurra por meio de sutis movimentos tectônicos preparou o terreno para reconsiderar o que mais poderia estar abaixo de sua superfície. Hélio 3 e a fronteira de recursos. As revelações científicas provenientes das missões lunares da China rapidamente se cruzaram com outro tipo de curiosidade, porque o lado oposto fez mais do que preservar a história geológica. Ele acumulou recursos indisponíveis na Terra. Quando a missão Chang'e 5 retornou amostras da região de Mons Junker, os pesquisadores identificaram um mineral transparente e incolor, posteriormente nomeado Chang'esite-Y. Embora sua estrutura cristalina medisse menos do que a largura de um fio de cabelo humano,
Noturno, ela carregava implicações profundas devido à sua associação com o hélio 3, um isótopo raro na Terra, mas abundante no regolito exposto da Lua. O hélio 3 é depositado pelo vento solar, que não pode penetrar no campo magnético da Terra, mas recobre livremente a superfície lunar ao longo de bilhões de anos. Os cientistas valorizam esse isótopo devido ao seu potencial papel em reatores de fusão de próxima geração, onde o hélio 3 poderia fornecer energia de alta eficiência com desperdício radioativo mínimo. Embora a fusão funcional com hélio 3 ainda esteja tecnologicamente fora de alcance, a presença de cerca de 1 milhão de toneladas espalhadas pela Lua representa um incentivo de longo prazo que vai muito além da curiosidade científica. Acredita-se que o lado oposto, protegido da magnetosfera da Terra e exposto ao fluxo solar contínuo, contenha concentrações especialmente ricas, tornando-se uma região de importância estratégica. Essas considerações sobre recursos se misturam com as descobertas geológicas para remodelar as prioridades internacionais, porque entender de onde os minerais se originam ajuda a determinar quão acessíveis eles podem ser para a extração futura. À medida que as nações avaliam as perspectivas para operações lunares sustentadas, a composição única do lado oposto o posiciona como mais do que um arquivo científico. Ele se torna uma reserva de energia potencial para as gerações futuras. Essa conscientização crescente sobre as oportunidades econômicas e científicas estreita o foco na crescente competição para estabelecer uma presença duradoura na Lua. A corrida pela permanência. À medida que os insights científicos se acumulavam, as agências espaciais reconheceram que entender o hemisfério oculto da Lua era apenas o primeiro passo para moldar uma presença de longo prazo além da Terra. As futuras missões Chang'e 7 e Chang'e 8 da China refletem essa transição, já que ambas visam investigar as regiões polares onde depósitos de gelo podem servir como recursos vitais para suporte à vida, produção de combustível e materiais de construção. Ao testar tecnologias de utilização de recursos no local, essas missões vão além da exploração e se direcionam para o desenvolvimento de infraestrutura, sinalizando uma mudança de visitas científicas temporárias para os estágios iniciais do planejamento de assentamentos. Enquanto isso, o programa Artemis da NASA, destinado a devolver os humanos à superfície lunar, tem enfrentado atrasos que empurraram seu cronograma vários anos além das projeções iniciais. Esse cronograma mutável cria uma abertura estratégica, pois qualquer nação que estabeleça sistemas operacionais primeiro pode influenciar os padrões, parcerias e logística que moldarão as atividades lunares futuras. A cada missão, a China fortalece sua base técnica e demonstra uma abordagem metódica para construir capacidades que suportem uma ocupação sustentada em vez de realizações simbólicas. Esses esforços paralelos ressaltam uma realidade emergente em que a descoberta científica se entrelaça com ambição geopolítica. A Lua não é mais vista apenas como um posto de observação, mas como um domínio onde a liderança inicial pode ter consequências que duram bem até o próximo século. À medida que as nações avançam mais fundo no hemisfério inexplorado da Lua, cada descoberta remodela nosso entendimento de como os mundos se formam e até onde a ambição humana pode alcançar. Mantenha-se curioso, inscreva-se para seguir cada avanço e continue explorando conosco enquanto o próximo capítulo da história lunar começa.